Ligando. Olá, boa noite, boa noite. Começa agora o Economia é Fácil pela web Rádio Censura Livre. Olá, tudo bom? Sou Almir César Filho e estou aqui à frente do Economia é Fácil pela web Rádio Censura Livre, pelo streaming www.clwebradio.com, clwebradio.com, ou pelos aplicativos de rádio online e também pelo nosso aplicativo exclusivo. Boa noite. Quinta-feira, 19 de setembro de 2019. 19 de setembro de 2019 começa mais uma edição do Economia é Fácil, versão estendida, o seu programa de economia, aqui da Web Rádio Censura Livre, o programa de economia, tentando pegar os temas mais importantes da semana, os temas de economia, especialmente, ou tentando debater eles pelo viés econômico e tentando, evidentemente, traduzir para a linguagem dos trabalhadores e buscando quais são os nossos interesses no meio desses fatos importantes da semana. Tá? Eu estou novamente aqui da redação da Nota da Agência de Notícias Alternativa e no estúdio Antônio de Pádua Figueiredo, lá no estúdio da Web Rádio Censura Livre, fazendo a transmissão, fazendo a retransmissão para o nosso site, para os aplicativos de rádio online e para o nosso aplicativo exclusivo, tá bom? O tema de hoje é a reforma tributária de Bolsonaro, Guedes e Maia. Menos carga tributária, menos burocracia, menos peso sobre o trabalhador, menos injustiça tributária ou mais peso em cima das costas do trabalhador e da trabalhadora. Esse é o tema de hoje, reforma tributária de Bolsonaro, Guedes e Maia. Você está ouvindo aqui o Economia é Fácil pela Web Rádio Censura Livre. Como eu disse, eu sou Almir César Filho. Vamos lá para o nosso preâmbulozinho, que a gente sempre faz. O presidente da República, Jair Bolsonaro, o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, e os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, costuram um projeto de emenda constitucional de reforma tributária. A questão central é se resultará em menos burocracia, menor carga e redução da injustiça distributiva da renda, ou será mais peso financeiro nos ombros dos trabalhadores. Esse é o tema de hoje. Por que a gente pensou esse tema para hoje? Antes disso, eu vou pedir a você, meu ouvinte, minha amiga ouvinte, para curtir a live e compartilhar. A gente está transmitindo também pela live do Facebook. Quem está nos ouvindo, também está nos ouvindo, tanto pelo nosso site, o www.clwebradio.com, clwebradio.com, ele pode também compartilhar, como também pelos aplicativos. O aplicativo você baixa lá na Play Store, você pode baixar os aplicativos de rádio online mais conhecidos, como iRádio e o RádioNet. Lá tem uma função compartilhar, você pode compartilhar no Facebook, no WhatsApp e outras redes sociais. E também o nosso aplicativo, que você também baixa lá na Play Store. O aplicativo você pode instalar no seu smartphone, no seu tablet e na sua Smart TV. Existe também essa possibilidade de você compartilhar na Smart TV e você ouve não só esse programa, como toda a programação da Web Rádio Censura Livre, como se você estivesse ouvindo um aparelho de rádio, assim, no meio da sala, no meio do quarto, todos os ambientes. É uma opção muito bacana para você ouvir não só o Economia é Fácil, como toda a programação. Nós também informamos aos nossos ouvintes
que a live vai ficar salva, então você pode ouvir a qualquer momento, se não puder nos ouvindo agora, ao vivo. Como também a gente vai subir para o nosso canal do YouTube do programa Economia é Fácil. Tem um canal lá no YouTube. Vai lá, Economia é Fácil, inscreva-se, aperta lá o sininho, que toda vez que a gente estiver subindo um vídeo, você vai receber um aviso para ouvir nossos vídeos. Tanto do Economia é Fácil versão estendida, que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 20 horas, às 8 da noite, quanto o Economia é Fácil, a versão mais curta, reduzida, que vai ao ar de segunda a sexta, durante o Boletim Censura Livre, primeira edição, geralmente na segunda meia hora, lá pelas 8h30, tá? Que a gente conversa com o Antônio Figueiredo, comentando o destaque do dia, daquele dia. Aqui no versão estendida, a gente conversa o principal tema da semana, tentando traduzir para a linguagem do trabalhador, aprofundando com mais tempo, né? Lá a gente tem um pouco mais de 15 minutos. Aqui a gente vai ter 1 hora, né? E eu convido a você para nos acompanhar, tá bom? Como sempre pedir aqui, dá o seu like, para a gente inclusive poder falar aqui ao vivo, citar vocês ao vivo. Pedir para vocês também colocar sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão, ou mesmo seu boa noite. Lá no final do programa eu vou fazer uma resenha de um livro, tá? Hoje nós não vamos ter entrevista, porque como a gente está aqui na redação da nota, a gente tem dificuldade de reproduzir áudios ou telefonar para fazer uma entrevista ao vivo. Então pedir desculpa aos nossos ouvintes. A gente aí nas últimas semanas está aqui na redação da nota por questões logísticas, mas vamos tentar na semana que vem gravar lá do estúdio da Web Rádio Censura Livre, tá bom? Eu vou resenhar esse livro aqui, eu espero que dessa vez a gente esteja sem o problema de espelhamento, né, da imagem. Eu estou vendo espelhado, mas eu espero que vocês não estejam vendo espelhado. O livro é Economia Subterrânea, da Ético, que é o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, tá bom? Vou falar a respeito dele porque nós pegamos e tem a ver com reforma tributária, tá legal? Já fiz todas as apresentações, como os antigos dizem, todos os salamaleques. Vamos falar a respeito do tema de hoje, tá bom? Como sempre, pedir aí, por favor, seu like e seu compartilhar, tá? O que está acontecendo, gente? Está acontecendo nesse momento uma discussão no Congresso Nacional sobre reforma tributária. Antes eu tenho que falar o contexto. A reforma tributária, ela não necessariamente é uma das chamadas reformas neoliberais. Ela é tida como reforma estrutural, mas não necessariamente ela pode ter um viés neoliberal. Neoliberal, que é o novo liberalismo, que é aquela ênfase que o livre mercado resolve tudo, o Estado não precisa intervir, não existem imperfeições, você tem que privatizar, você tem que reduzir impostos, você não deve intervir na economia, não deve regular, senão regular muito pouco. Por que eu digo que a reforma tributária não é neoliberal? Porque ela pode vir no sentido de melhorar a intervenção do Estado na economia, aperfeiçoar essa intervenção para evitar desequilíbrio. Um grande desequilíbrio é o de renda. Então o tributo entra para reequilibrar, fazendo com que quem tem mais renda contribua com mais para os serviços públicos, né? Inclusive segurança pública, justiça, como saúde, educação, etc. Como também quem tem menos renda contribui com menos. Então, é um mecanismo de reequilíbrio, é um mecanismo de equidade. Nos últimos 20 anos, ou um pouco mais, nos últimos 25 anos, se fala de reforma tributária. Até porque a estrutura tributária brasileira foi criada na Constituição de 1988 e, muito em verdade, consolidou e aperfeiçoou a estrutura tributária que o país herdou ao longo da ditadura militar, construída ao longo da ditadura militar e um pouco antes
na República de 1947, né? Então, essa estrutura foi levemente aperfeiçoada e se consolidou. De lá para cá não teve nenhuma grande modificação. A maior delas foi a entrada e a saída da CPMF, que a gente vai mencionar aqui, da contribuição provisória por movimentação financeira, o chamado imposto de cheque. Durante muito tempo foi chamado de imposto do cheque. Então, a reforma tributária, e vem da palavra tributo, que são os impostos, são as contribuições sociais, né? Por isso não é reforma de imposto, é reforma tributária, que é de tributos. A reforma tributária, ela, como eu disse, mais de 25 anos que se discute, mas nunca foi implementada. Não há acordo no Congresso Nacional, não há acordo entre todos os estados e a União, e os estados entre si, como também com os municípios, porque o Brasil é uma federação, inclusive é uma federação não só de estado, mas também de municípios, e a reforma tributária altera o mecanismo federativo de repasse dos tributos e de também quem faz a arrecadação dos tributos, né? No Brasil, você tem impostos da União, né, o governo federal, que ele arrecada para si uma parte, outra parte ele redistribui, então tem impostos federais. Nós temos os impostos estaduais, uma parte fica com o Estado e outra parte o Estado manda para a União e outra parte ele manda para o município. E nós temos os impostos municipais. Tá bom? Compreendido? Não tem acordo, por vários motivos, porque cada estado cobra a sua alíquota, que é o percentagem de imposto, de um determinado imposto, por exemplo, ICMS, que é um imposto estadual, cobrado pelos estados e o Distrito Federal, que é outro ente equivalente, uma unidade da federação. O ICMS não tem acordo entre os estados, porque cada estado cobra uma alíquota diferenciada para um determinado produto. Por exemplo, uma caneta. Uma caneta, ele pode ter uma alíquota em Alagoas e uma em São Paulo. Uma no Rio Grande do Sul, uma no Rio de Janeiro. E isso é utilizado como um mecanismo de desenvolvimento econômico, para que as empresas se instalem no estado, redução de custo, porque determinado estado o custo é maior do produto, então você, para que no consumidor final não fique muito mais caro, o tributo é um pouco menor do que, por exemplo, em outro, que o custo é menor. Então, é um instrumento de controle de preço, é um instrumento principalmente de desenvolvimento econômico. Então, a alíquota, cada estado tem uma alíquota diferente. O Brasil ainda tem um grande problema. Boa parte dos tributos incide sobre consumo e aí, que é o grande dele, é o ICMS, mas não só, o governo federal também tem o seu imposto sobre consumo, que é o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, inclusive ele incide só sobre produto industrializado, mas também o ICMS, que é de bens e serviços, né, mercadorias e serviços. O governo federal também tem seus impostos sobre serviços específicos. Por sua vez, os municípios também têm seus impostos sobre serviços, que é o ISS, que é o principal imposto que incide sobre serviços. Mas não só ele. Nós temos as contribuições sociais, que o governo federal e que incide sobre serviços, sobre mercadorias, né? Então, nós temos uma estrutura tributária, em alguma medida, que incide muitas vezes, em cascata. Isso gera vários conflitos, né? Várias disputas, e em muitos casos você não consegue abater, né? Se a caneta usa muitas mercadorias intermediárias, cada mercadoria intermediária teve seu imposto, além do próprio imposto final da caneta. Então, a caneta muitas vezes
fica sobrecarregada de impostos. Alguns produtos você consegue realizar chamadas operações de desoneração, que você desconta os impostos. Outros produtos não. Uma das principais queixas é a área de serviço. O serviço não consegue, como bens tangíveis, né? Como mercadorias, como bens, conseguem fazer. Então, essa mágica da reforma tributária é uma verdadeira celeuma, né? Esse mecanismo, e que envolveria uma certa mágica, vamos dizer assim, para colocar, muitos especialistas falam. Outra coisa que eu comecei a falar é os impostos, os tributos no Brasil incidem muito sobre consumo. Em alguma medida sobre renda assalariada. Então nós temos inclusive o imposto de renda, que é descontado na folha, ou no momento do ajuste na declaração, né, anual do imposto de renda. Nós temos pouco incidência sobre propriedade. Algumas propriedades são, inclusive geralmente as propriedades que afetam a classe média baixa. Pouco sobre grandes propriedades, nenhuma sobre fortuna, muito pouco sobre herança, transmissão de herança, e não temos impostos sobre distribuição de lucros e dividendos, impostos incidindo sobre pessoa física. Então, se a empresa houve o recolhimento de impostos de lucro, no caso da pessoa jurídica, quando ela paga aos seus proprietários, aos seus acionistas, os seus acionistas, por ser, não recolhem imposto de renda. Então, o Brasil incide muito pouco. E a gente, inclusive, eu peguei aqui alguns mapas, comparativamente. Depois, lá no canal do YouTube, se a gente conseguir editar, eu vou mostrar para vocês, até porque eu estou com medo da questão do espelhamento. O Brasil, consumo, é responsável por 44% da arrecadação de tributos. No Brasil, 44%. As contribuições sociais, 26%. Propriedade, apenas 6%. Enquanto renda é 21% da arrecadação. Nos Estados Unidos, a renda é responsável por 44%. E os Estados Unidos não é o campeão dos países industrializados, mais desenvolvidos, né? Das maiores economias. Enquanto lá, consumo só é 18%. O Reino Unido, que passou por muitas reformas neoliberais, lá foi o embrião com o governo Margaret Thatcher. Lá a arrecadação sobre renda é 38% do total. Enquanto consumo, 30%. Na França, renda é apenas 22%, mas consumo é 25%, e as contribuições sociais, que incidem geralmente sobre empresa, é 38%. Então lá se tributa mais empresas do que a renda. A Argentina, nossos hermanos, 52% sobre consumo. É muito parecido que o Brasil. Com uma diferença, que propriedade lá é 9%, enquanto no Brasil é 6%. Então, gente, o caso brasileiro é um caso muito atípico. Isso aumenta a injustiça tributária. Então, hoje, os ricos pagam poucos impostos e o trabalhador assalariado paga muito, especialmente o trabalhador assalariado formalizado, que tem desconto na folha, né? A empresa desconta ele na folha e remete para a Receita Federal, quando não sonega, né? Quando não sonega. No caso do meu pai, por exemplo, trabalhou numa empresa durante muitos anos, houve o abatimento no salário dele, mas a empresa nunca pagou. E a empresa faliu e fugiu,
e a Receita cobra o meu pai ao invés de cobrar a empresa e seus ex-proprietários. Isso é uma outra injustiça que acontece no Brasil. Fora o caso do trabalhador que se vê contratado sob regime de PJ, pessoa jurídica, que ele paga como empresa, como autônomo, né, como empresa. Na verdade, ainda mais do que autônomo, como empresa. Que incide tudo sobre ele, então aquelas partes referentes às contribuições sociais, principalmente aquelas sobre folha, não são recolhidas. As contribuições sociais, elas são tributos que são para alimentar o sistema de seguridade social, que é saúde, previdência social, seguro, né, assistência social. Então, elas são recolhidas apenas pela União para a União, elas não são repartidas. É diferente, acontece com o IPI, com o imposto de renda. Então, o governo não reparte com os estados e municípios, tá bom? Então, essa é a estrutura tributária brasileira. O que nós precisamos agora conversar é o que é a reforma tributária que está tramitando no Congresso Nacional e aquela mesmo que o governo anda desenvolvendo internamente, porque ele ainda não apresentou a versão dele. A gente vai explicar isso, essa coisa estranha. Tem mais de uma proposta no momento, e o que pouco a gente sabe a respeito dessas propostas, eu vou dizer para você, e o quanto essa proposta, eu já começo a dizer para vocês, pelo que eu estudei, é muito ruim. Todas as propostas, todas as 3 propostas, incluindo a famigerada CPMF, tá bom? Antes disso, eu queria registrar aqui nossos ouvintes, que a gente conseguiu pegar, né? O Antônio está me passando aqui a lista. Obrigado, Antônio de Pádua Figueiredo, que está lá no estúdio da Web Rádio Censura Livre. Eu estou aqui da redação da Nota, transmitindo o Economia é Fácil, versão estendida, edição inédita, ao vivo aqui da redação da Nota. Hoje é 19 de setembro de 2019. Eu tenho que só dizer, porque a gente vai ficar, esse vídeo vai ficar salvo aí, então eu tenho que dizer. Quem está nos ouvindo? A Wellington Macedo, titular do programa Cinema Livre, grande amiga minha, brilhante crítica de cinema, posso dizer assim, além de, é claro, cinéfita, e sempre com grandes dicas de cinema e resenha de filmes. Também está nos assistindo o Marco Antônio de Andrade, o Esdras Pernambuco, a Vila Ramos, eu acho que é a Carol, um beijo para a Carol, minha amiga, o Márcio Silveira Silva, o Leônio Pegorim, a Marina Morena, o Adão Gonçalves da Silva, o Wilson Guedes, a Maria Rodrigues de Carvalho, que inclusive compartilhou a live. Agradecemos, a gente pede, por favor, gente, quem estiver nos ouvindo agora, compartilha, tá? Também está na escuta o Carlos Alberto Campos, e ainda está na escuta o Cid Reis, a Jaqueline Alves e o Rodrigo Pegado. Também está aí na escuta o Samuel Nogueira, o Adão Gonçalves, eu não sei se eu já mencionei o Adão, a Débora Medina, a Doris Fraga Silva e a Rose Edmilson. Um beijo, um abraço para os nossos ouvintes do Economia Fácil na Web Rádio Censura Livre, tá bom? Quem estiver nos assistindo depois pelo YouTube, deixa lá um recado, registra que você assistiu, coloque lá sua crítica, sua dúvida e a sua sugestão. Antes de retomar aqui a explicação, vou tomar uma aguinha, caneca plástica. Estou fazendo a minha parte, né, como cidadão. Óbvio que o que mais polui não é nossos hábitos de consumo, mas a forma que é produzida os produtos, tá bom? Então, registrado isso, aqui ó, não é descartável uma caneca plástica. Nem é um tipo de caneca plástica que solta substância tóxica, né, sobre consumo de bebida quente, tá? Então também tome cuidado com isso. Então, registrado aí essa observação econômica, vamos falar sobre reforma tributária. O que acontece? Jair Bolsonaro foi eleito com a promessa de fazer um governo ultraliberal, mais que neoliberal. Paulo Guedes
foi desde o início incensado como líder da equipe econômica, como foi inclusive apelidado de lado sensato do governo, né? Ele que é um banqueiro, economista também, mas é um banqueiro, e desde o início ele falou que iria fazer reforma tributária, mas a maior preocupação dele de início, ele também falou que ia fazer privatizações e reduzir ou zerar o déficit público, cortando o gasto público. Mas ele dizia desde o início do governo que no início do mandato do presidente Jair Bolsonaro, e de fato quase que na sequência eles fizeram, eles apresentaram uma proposta de reforma da Previdência. Para ele, a reforma da Previdência, por si só a tramitação, geraria um clima de confiança na economia para os investidores e empresas que se sentiriam com menor incerteza e investiriam, e com o investimento deles a economia voltaria a crescer. Então, só com a proposta da reforma da Previdência e com a volta da confiança. Nós não vimos até a confiança, as pesquisas em torno da confiança dos empresários aumentar, mas não se materializarem em investimento, formação bruta de capital fixo, né, com compra de equipamento, construção de prédios ou contratação de funcionários. Muito pelo contrário, o desemprego aumenta no Brasil, ele congelou um percentual porque os trabalhadores estão com subocupações, desemprego de desalento explodiu. Desalento é quando o cara para de procurar emprego, e a subocupação é quando o cara trabalha menos hora, procura um emprego com menor, emprego com menor qualificação que a dele, né? Ele vira trabalhador por conta própria, né? Passa a viver de biscate ou vira camelô, começa a produzir em casa, vira Uber. Essa é a situação da economia brasileira, patinando inclusive com recessão, né? Decrescendo a economia brasileira. Então, a reforma da Previdência, que ele disse lá no início do ano, que ia gerar volta do crescimento esse ano, e a expectativa no início do ano dos economistas é que esse ano crescesse 2,5%, mês a mês, começou janeiro, fevereiro, março, e agora em setembro, as expectativas é que a gente cresça menos que ano passado. Se não mesmo, a gente tenha crescimento zero, porque em vários meses tivemos crescimento negativo, tivemos decrescimento. Então, Paulo Guedes já vem dizendo, inclusive, que essa semana a gente tem falas dele, que o Brasil só vai voltar a crescer daqui a 3 anos. E que ele nunca prometeu. Putz, esse cara tá se auto-enganando, né? Todo mundo tem a memória do que ele disse. E ele também se colocou que iria se engajar na aprovação de outras reformas, especialmente a reforma tributária, tendo em vista que já tinha enviado para o Congresso a reforma da Previdência, ela passou nas comissões na Câmara dos Deputados, 2 turnos na Câmara dos Deputados, está lá tramitando com certa facilidade, está mais difícil, mas está tramitando no Senado. Então, agora iria se depositar esforços na reforma tributária. Qual é o problema? Demora muito, que agora não apresentou a sua proposta, a proposta da equipe econômica, a proposta do governo. Então, os aliados do governo, o presidente, cabeçados pelo presidente da Câmara, de um lado, e pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do outro, vem tramitando nas 2 casas legislativas, nas 2 casas do Congresso Nacional, outras propostas de reforma tributária. Eles cavucaram propostas antigas e colocaram para tramitar, para discutir propostas antigas. Na Câmara, o que está mais forte a proposta, você tem mais exposição na mídia, é a PEC 45/2019. 45/2019, proposta de emenda constitucional, PEC. A gente consegue abrir e saber mais dados, né? Inclusive especialistas
das entidades de classe, das entidades empresariais, estão estudando, fazendo simulações a partir da proposta que está tramitando na Câmara. Também a do Senado. O Senado vem fazendo algumas audiências. Qual é o problema? E não é apenas um pequeno problema, é um problemão. Um deles é que o governo já insiste com a volta da CPMF. O que é a CPMF? Contribuição Provisória por Movimentação Financeira, que foi um tributo criado nos anos 90, depois recriado também no final dos anos 90, e sobreviveu até o governo, surgiu pela primeira vez como IPMF no governo Itamar Franco, ele ressurgiu no governo Fernando Henrique Cardoso. A primeira versão dele era para estabilizar as finanças públicas, era para compor o tal fundo provisório de estabilização, né? Que na época eles chamavam de Fundo de Combate à Pobreza, mas era para estabilizar as finanças, supostamente para combater a inflação. Depois ressurgiu com o FHC e com a Dib Jatene, e a ideia era criar uma contribuição extra para a saúde diante da dificuldade do Tesouro para financiar a saúde. O que acabou acontecendo é que o governo diminuiu os repasses das outras contribuições sociais e destinou apenas os recursos da CPMF para a saúde. A CPMF ele é um tributo que ele é muito fácil o governo arrecadar, muito mole, porque a cada movimentação financeira, se eu boto um dinheiro, se eu boto R$100 na minha conta corrente, o governo já vai comer o imposto. Se o imposto for 1%, ele já vai comer R$1. Então, só vai entrar na minha conta 99 centavos. Lá no final, no extrato, claro, no final do mês, né? Na hora de apurar. Então, só entra R$99. Na hora de eu sacar, ele vai comer mais 1%. Então, eu vou sacar R$98,10. Gente, a cada movimentação, vai ser cobrado de mim um tributo. Contratação de empréstimo, contratação de cartão, pagamento, vai ter incidência desse tributo. Então é um tributo em cascata. Então eles geram uma massa gigante, né, como se fosse uma bola, uma bola que descesse assim, uma bola de neve, né, de avalanche, uma bola de neve, descendo ladeira abaixo, cada vez mais aumentando. Então é um imposto mole de arrecadar, porque é só ir lá para cima dos bancos, você não precisa de Receita Federal, fiscal, né? As empresas não precisam se preocupar com isso contabilmente, é só o banco e na hora come o dinheiro. Se esse tributo fosse muito pitititinho e apenas porque ele permite visualizar em toda a economia as movimentações, inclusive as movimentações subterrâneas, não as operações clandestinas, subterrâneas, camelô, porque você não tem uma contabilidade, não vai lá, deposita na Receita Estadual Municipal, né? Um conjunto de atividades subterrâneas, chamada economia subterrânea, né? Tráfico de drogas, outras atividades ilícitas, prostituição, mas também atividades boas, que são subterrâneas, como comércio informal, o camelô, o pequeno empreendimento em casa, né, que produz produtos, né, fabrica produtos caseiros. Isso tudo pode passar a ter tributo recolhido, a ajudar na arrecadação. Mas isso se fosse assim, infinitesimal. O problema é que a alíquota era uma alíquota considerável e é um imposto muito em cascata, que acaba, em alguma medida, sobrecarregando consumidores e os empresários, né? Principalmente o trabalhador de maneira geral, até porque na hora do ato do consumo, o empresário tem até dificuldade de puxar quanto ele gastou com essa atribuição para o imposto. Mas é um imposto muito ruim. E o Bolsonaro votou contra na época que ele era deputado, disse durante a campanha que não iria ressuscitar, apesar de algumas declarações de membros
próximo a ele. E agora o governo anunciou, aparentemente era de maneira precipitada, e inclusive resultando na exoneração do Marcos Sintra, o secretário de Receita Federal. Mesmo com todas as outras lambanças que o Marcos Sintra fez, problema com demissão de superintendente da Receita Federal, né? Bolsonaro intervindo na Receita Federal porque a Receita estava investigando os filhos dele, coisas do gênero. O motivo que levou à exoneração dele não foi essas questões, foi exatamente o anúncio da CPMF, tá bom? Mas tem outra coisa, a PEC 45/2019, né, a PEC da reforma tributária, ela vai ter um impacto na economia que não é bom, né? Algumas simulações vêm fazendo. Por quê? Primeira coisa, várias entidades de classe, como a CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, fez inclusive uma simulação. Outra também foi o Sindicato de Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisa. Para a CNC, o impacto sobre o setor de serviços, que é o maior setor da economia, mais de 70% do PIB é serviços, comércio, serviços, prevê um impacto médio de 30% nos preços com a criação do Imposto sobre Bens e Serviços, chamado IBS, que é o quê? Que é a fusão de 5 tributos diferentes, tá? Incluindo o ICMS, o IPI. Então, ele vai ter um impacto médio de 30% nos preços com a criação desse imposto. 30%. Porque as empresas vão ter mais esse custo, e elas vão acabar tendo uma pressão para repassar pelos preços. Se elas conseguirem repassar automaticamente, essa elevação de custo vai ser uma elevação de 30%. E por que 30%? Primeiro, porque a alíquota do IBS deve ficar em torno de 25% em todo o Brasil, né? Esquecendo que vários serviços e bens têm alíquotas diferentes. Enquanto um tem alíquota de 70%, outros têm alíquota de 5%. Então, se você unifica, né, em tudo em 25%, e no Brasil todo, você vai ter um impacto de 30%. Em alguns casos, gente, a carga tributária pode chegar a uma elevação de 280%, principalmente em alguns tipos de serviço que o insumo dele, né, a matéria-prima, é só serviço, não é produtos, bens, né, produtos tangíveis. Então, como os serviços você não consegue desonerar, você recolhe a cada etapa do processo tributo, você vai gerar uma montanha de 280% de elevação na carga tributária. No caso, por exemplo, da escola particular, a CNC está avaliando que o aumento será de 311%. 311% no pagamento de impostos com a reforma. Outra questão importante, né? Você não resolve com a reforma, apesar de ter alguns avanços de desburocratização para as empresas, a reforma tributária não resolve problemas. Ela não dá soluções para problemas. Muito pelo contrário, ela vai gerar. Quais são elas? Problemas com relação a desequilíbrios regionais e o tratamento da Zona Franca de Manaus e outras zonas francas. Hoje no Brasil, o mesmo tributo que o ICMS, ele tem alíquotas diferentes em cada estado, e o ISS é a mesma coisa, né? E é utilizado como mecanismo para quê? Para proteger determinado setor da economia local, regional local, ou incentivar o desenvolvimento, né, a promoção de um determinado setor
regional ou local. Com isso, nós estamos gerando vários problemas de desequilíbrio regional e local com essa reforma tributária. Por outro lado, você na proposta não envolve, não mexe no imposto sobre operações financeiras, que é um outro imposto, que tem um custo grande, porque ele incide sobre empréstimos, sobre cartão de crédito, então não mexe. Eu preciso discutir, vai ou não a questão do IOF. Também um problema, que é o custo da convivência de dois sistemas tributários durante o período de transição. Não dá aprovada a reforma migrar tudo de uma vez só. Isso envolve uma transição ao longo de alguns anos. E você ter dois sistemas operando envolve custos administrativos das empresas, além de custos de oportunidade, custos econômicos. E, por fim, como fica a situação das empresas enquadradas no Simples, que não pagam os tributos federais, todos, aquele monte, só pagam recolhimento fixo. A proposta, pelo menos a proposta, a PEC 4519, que está em tramitação na Câmara, numa comissão especial de reforma tributária, não fala a respeito disso. E os setores empresariais, nem os setores dos trabalhadores estão chamando a atenção, inclusive a Confederação Nacional da Indústria, não só a Confederação Nacional do Comércio. Outra questão, né? A PEC contemplou com esse IBS, esse Imposto sobre Bens e Serviços, impostos municipais, que é o ISS, e estadual, que é o ICMS, mas fundiu a eles 3 contribuições sociais: o PIS, a CONFINS, o IPI, que é um imposto, não é uma contribuição, o IPI. Mas desconsiderou, inclusive, não só na incidência, mas para fins de cálculo de carga, o imposto de renda sobre pessoa jurídica e a contribuição social sobre lucro líquido, que também incide sobre as empresas. Então, isso tudo deveria ser alvo de análise. Existe uma outra questão, né? O setor de serviço não se beneficia do creditamento de tributo, que eu já falei. Essa inviabilidade na tributação incide na folha de pagamento. Então, eles recolhem INSS, Sistema S, INCRA, Salário e Educação, RATFAP e outros encargos, que é muito expressiva no setor de serviço. Então, você que é micro e pequeno empresário, não necessariamente simples, vai ser muito afetado com esse novo imposto. E você, consumidor, vai ser ainda mais, porque essas contribuições que hoje, de certa maneira, caem sobre a empresa e afetam, quanto muito, o lucro da empresa, ou é um custo sobre a mão de obra dela, vai diretamente incidir no preço final. Eles vão poder para o preço final, tá bom? Vou parar um pouquinho, já volto. Vou falar aqui dos nossos ouvintes que estão assistindo o nosso programa, tá bom? Então, vou mandar um abraço, um salve para Rose Edmilson, para o Admerval Dias de Castro, para o Rodney Azeredo, para Thelma Cristina, para Edmária Macedo, para Luciene Saldanha, para o Hermes Henrique Araújo dos Santos, para a Sueli Vaz, para o Adriano Marcos Ferreira, Luiz Paulo Inimeco, Luiz Antônio Simões Leite, Luciene Saldanha, Rita Lima, Adriano Marcos Ferreira, a Júlia Ribeiro, e também curtindo a transmissão o Davi da Silva, a Tereza Cristina Barci, e, por fim, quem está na escuta é a Marli Cristófori, do restaurante Que Delícia, lá no Rocha, e na escuta a jornalista Denise Mirling, lá na Espanha. Também estou conseguindo ver aqui o Rodrigo Batista, que mandou um salve aí, parça. Um salve aí, parça, para você também.
Vocês estão vendo e assistindo, quem está nos vendo pela live, o Economia Fácil, a versão estendida, que vai ao ar toda quinta-feira, às 8 horas da noite, ao vivo pela Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com, também transmitido pelos aplicativos de rádio online e com live no Facebook. Depois a gente sobe para o nosso canal do Economia Fácil no YouTube. Obrigado aí, curta e compartilhe. Pode deixar sua dúvida, crítica, sugestão, recadinho, né, na caixa de comentários, ou mandar um e-mail para o economiafácil@gmail.com, tá bom? Vamos assim, já indo para a nossa reta final, colocar que a reforma tributária, portanto, gente, não altera a injustiça tributária no nosso país. Em nenhum momento se fala na criação de um imposto sobre grandes fortunas. Boa parte dos países do mundo existe, e a Constituição de 1988 prevê ele, e passado mais de 30 anos, 31 anos da Constituição, nunca foi regulamentado com uma lei. O imposto sobre grande fortuna não é um imposto para a classe média. Não é um imposto para a classe média, muito menos para o trabalhador mais pobre. É para a fortuna. Ele poderia aumentar a arrecadação em 1,3 trilhões de reais, segundo algumas simulações. Sem falar numa questão básica, a nossa alíquota máxima do imposto de renda à pessoa física é de 27,5%. É muito pouco. Enquanto, né, o valor de isenção é muito baixo, e isso obriga que uma parcela da classe média baixa, ou mesmo dos trabalhadores assalariados mais pobres, pague imposto de renda, o que é contrassenso. O imposto de renda foi feito para ser arrecadado em cima dos ricos e da classe média alta. Em outros países a alíquota tem alíquotas de 30%, 40%, 50%. Isso permite o financiamento suficiente do poder público para ele oferecer saúde pública gratuita, educação gratuita, financiar pesquisa científica, oferecer segurança pública e justiça de qualidade, e vários itens de infraestrutura ser oferecido pelo próprio poder público. Transporte, malha logística de mobilidade urbana, saneamento básico, etc. No Brasil, o imposto incide principalmente em cima do trabalhador assalariado, seja ele de classe média, principalmente, dá uma paulada. Boa parte da arrecadação do Brasil, como eu já falei lá no início do programa, incide sobre ele. O resultado é muito ruim, por isso o trabalhador se sente penalizado, muito penalizado, o trabalhador assalariado, e é descontado na folha. Outra coisa são tributos em cima sobre as contribuições incidirem sobre a folha de contratados das empresas, né, de trabalhadores, empregados contratados das empresas, ao invés de incidir sobre o lucro das empresas e principalmente sobre os donos da empresa, né, que recebem os lucros e dividendos, como os países desenvolvidos o fazem. Então, quando você quer introduzir uma CPMF, além dele ser um imposto regressivo e ser mais um imposto, ele é um imposto ruim, porque ele não incide sobre a grande riqueza, permitindo o reequilíbrio na nossa sociedade. Os grandes empresários precisam pagar mais impostos, porque eles geram externalidades na nossa sociedade. E eles têm um poder de arrecadação muito maior. E quando eles pagam menos impostos, não implica em mais investimento e mais contratação de funcionários. Eles simplesmente convertem-se menos impostos em lucro deles, em riqueza para eles. Quando uma empresa paga menos imposto, principalmente imposto que não é sobre consumo, ela simplesmente aumenta a margem de lucro dela. Ou, às vezes, quando ela até é abatida, tem abatimento no imposto sobre consumo, mas que não há nenhuma ordem obrigando ela a baixar o preço, ou outro mecanismo de abaixar o preço, ela simplesmente mantém o preço
com essa menor despesa, ela aumenta o lucro. E mais lucro, nada obriga ela a investir ou contratar mais gente. O que leva uma empresa a contratar funcionários e investir é a identificação delas, que isso vai resultar em aumento do faturamento. Geralmente, o faturamento se dá se houver aumento do consumo para isso. Sem aumento do faturamento, mais que proporcional a esse investimento e essa contratação de funcionários, as empresas não contratam. Nós já vimos no passado no Brasil, quando o governo Lula e principalmente o governo Dilma fez desonerações. Isso não levou à ampliação do investimento, da capacidade produtiva, contratação de funcionários. O que acabou acontecendo foi o governo arrecadou simplesmente menos. Simples. Menos deu problema para o poder público, para suas contas. Não ampliação da capacidade produtiva, pudesse até resultar no aumento de arrecadação. Porque em qualquer lugar do mundo, muitas vezes o poder público faz abatimento, faz desonerações. E por que faz isso? Com a intenção das empresas investirem. Mas existem outros mecanismos que forçam as empresas. Ou até mesmo compromisso ético, coisa que muitas vezes o empresário no Brasil não faz. E uma coisa, quando se corta esses impostos, geralmente é da grande empresa, que não é responsável pela geração de empregos no Brasil. 70 a 80% dos postos de trabalho no Brasil são gerados por micro e pequenas empresas, ou pelos empreendimentos familiares e individuais. O empreendedor familiar, o micro e pequeno empresário, é que gera emprego no Brasil. E como ele já tem regime tributário diferenciado, nenhum redução de imposto impacta eles positivamente. Então, no final das contas, redução de imposto impacta o quê? É o velho da van, que é amigo aí dos poderosos, é os bancos, inclusive, e grandes empresários. Outro dia, estavam pegando quanto de imposto um dos homens mais ricos do Brasil, o Lehman, paga. Ele paga a mesma coisa que um servidor público de salário médio, em termos de percentual, até menos. Ele paga menos imposto percentualmente do que um servidor público médio paga, porque o do servidor público é imposto de renda e incide direto na fonte, e ele consome determinados bens e serviços que tem muito tributo. No Brasil, por exemplo, nós temos o IPVA, então você paga todo ano, além do licenciamento anual e o imposto sobre comprar aquele produto, você paga um imposto sobre propriedade dele. Mas, curiosamente, helicóptero, aviões, lanchas e iates não pagam IPVA. E são veículos automotores. Então, só para você ver. Outra coisa, nós pagamos IPTU, Imposto sobre Propriedade, Imposto Predial Territorial Urbano. Mas o latifundiário paga o ITR, que não incide sobre ele a cobrança sobre os imóveis. E é percentualmente muito pequeno, muito pequeno. Então, se eu tiver uma casa, um apartamentinho um pouco maiorzinho, numa cidade como Rio de Janeiro, eu vou pagar muito mais que um grileiro, um grande agropecuarista lá na Amazônia. Eu desmato a floresta, não necessariamente estou produzindo carne ou leite suficiente, proporcionalmente, com eficiência, com eficácia, com sustentabilidade, mas eu pago mixaria de imposto sobre minha propriedade fundiária. É isso. Então, no Brasil, é uma profunda desigualdade tributária que não vai ser resolvida. Por sua vez, não vai resolver o problema da carga tributária. E, por fim, questão burocrática, você não vai resolver, porque você não vai introduzir, se resolve muito pouca coisa. Então, é uma reforma tributária que, no fundo, está muito mais focada em manter a arrecadação, uma arrecadação do poder público que destina quase
a metade das suas receitas para pagar a dívida pública. Então, você vai estar trocando 6 por meia dúzia, quando muito até pior, numa situação até pior. Não é nenhuma troca elas por elas, é uma situação até piorada. O que vai facilitar, num quanto muito, é os estados grandes, que hoje concorrem, estão fazendo guerra fiscal com estados pequenos, e as grandes empresas. O pequeno, muito pelo contrário, o pequeno empresário, o micro pequeno empresário, o empreendedor familiar, vai ser severamente penalizado, inclusive porque ele geralmente trabalha na área de serviços, e a simulação feita pela CNC aponta que vai ter elevação, vai ter um impacto, inclusive, sobre os seus preços, em um aumento da carga tributária de até 280%. Então, a reforma tributária de Maia, Guedes, sendo que a de Guedes não é muito diferente. Como eu disse, Guedes ainda não apresentou, do Poder Executivo, a proposta. Está lá aquele imbróglio, se inclui ou não CPMF. A ideia também da CPMF é acabar com as contribuições previdenciárias, porque o objetivo do governo é que as empresas não paguem mais a contribuição, a parcela patronal para a Previdência Social, hora a hora. Isso vai beneficiar as grandes empresas, que pagam a contribuição, lembrando que o micro, pequena empresa, o empreendimento familiar tem contribuição, tem regime diferenciado. E isso vai reduzir o quê? Despesa deles, e não vai obrigar as empresas a contratar mais funcionários. Isso não implica. Então é transferir para o conjunto do consumidor, principalmente o mais pobre, o custo para financiar a Previdência Social. E a Previdência Social é um sistema que paga patrões, empregados, não só trabalhador, não só o trabalhador empregado. Os empregados e o poder público, dissolvendo essa cobrança para todos, evidentemente, e criando mecanismos de que aquele que não é patrão nem empregado assalariado também contribua. E aí, gente, para encerrar, para dizer que a reforma da Previdência é uma droga, é uma porcaria, a reforma de Guedes, Maia, Alcolumbre e, é claro, Bolsonaro. Tá? Prejudica o trabalhador e a trabalhadora e o micro e pequeno empresário, que é trabalhador, ele não é trabalhador, é assalariado. Então, prejudica o trabalhador e a trabalhadora. Tá bom, gente? Então, fico por aqui. Ao longo dos programas, se a gente tiver mais dados, a gente vai tratar, tá bom? Quem estiver assistindo a gente, dá o curtir, dá o like. Eu vou aqui dar a saudação final aos nossos ouvintes. O Ricardo Pereira curtiu, o Ivo Queiroz Jesus curtiu, quem está na escuta é o professor Guilherme Freitas Hatmut. Agradecemos o Guilherme, inclusive, porque compartilhou a live. Obrigado aí, Guilherme. Compartilhe, gente, a live, tá bom? E também curtiu a Fábia Cristina Santos Macedo. E, por fim, também está na escuta a Ana Priscila Souza, tá? Então, compartilhe. Quem estiver nos assistindo também agora pelo YouTube, que a gente vai subir esse vídeo depois, vai lá, curta, compartilhe, para fortalecer o nosso projeto. Nós somos uma web rádio sem fins lucrativos, não recebemos dinheiro dos banqueiros e patrões, nem de partido político. Ela é um projeto, é um coletivo de mídia alternativa, organizada por trabalhadores e que conta com a contribuição de vocês, com a colaboração de vocês. Tá bom? Então curta e compartilhe para a gente vencer aí as barreiras, inclusive dos algoritmos do YouTube, do Facebook. Tá legal? E também do Google, por conta na hora de pesquisar. Por fim, eu quero fazer aqui, né, a resenha, né? Não vai dar muito tempo, mas o livro do dia que eu indico. O livro é o Economia Subterrânea, uma visão contemporânea da economia informal do Brasil. É um livro de 2009, publicado pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, tá? O autor é o Instituto Ético, da Elsevier, né?
da editora Campos, um livro de 2009, Economia Subterrânea, uma visão contemporânea da economia informal do Brasil. Ele é um livro que eu comprei, é um livro que não é um livro tão baratinho, mas eu comprei de uma maneira super barata, fica a dica. Eu comprei inclusive por R$2 na livraria do Projeto Mais Leitura, aqui do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ela tem um posto, né, uma livraria lá no Shopping Bemmark, no centro de Niterói, e alguns outros lugares aqui na região metropolitana. Sei que tem em São Gonçalo, sei que tem no Rio, em Campo Grande, ou em Madureira, peço desculpa, esqueci agora, e em São Gonçalo também. Comprei, ela não deve estar agora por R$2, mas não muito, por R$8. Tá? Esse livro tem na internet para baixar, no esquema alternativo, e ele vai identificando os segmentos da economia brasileira que não são formalizados, que o censo do IBGE não consegue apurar, o quantitativo, as contas nacionais não consegue apurar, nem mesmo os impostos, né? O fisco, tanto municipal, estadual e federal, consegue, mas que você, por outro método, você consegue medi-lo. E também algumas propostas para formalizá-lo e também cobrar imposto sobre eles. Porque impostos, um dos segredos é ampliar a base de arrecadação, ampliar no sentido que mais pessoas que possam pagar, possam de fato pagar. Então, é um livro legal, tá bom? Ele não precisa que você seja economista para lê-lo. Agora, ele tem algum grau de formalização, de matemática, tá? Mas você pode pular a parte matemática e logo as conclusões, e logo a parte literal, a parte que está escrita, sem prejuízo nenhum, tá? Para o entendimento. Então você pode pular a parte de matemática. Ele também tem várias dicas, informações para a política pública, né, das consequências de você manter muito tempo a economia, esses setores subterrâneos, informais, como resolver, o caso brasileiro, o caso latino-americano, tá? O debate sobre a economia subterrânea, que não é só aquele setor ilegal da economia, né? Tráfico de droga, prostituição, jogos ilegais, mas também um segmento como o camelô, comércio informal, a produção caseira, né? Que geram riqueza, emprego e renda no Brasil, mas as contas nacionais têm dificuldade de medir para o PIB e também dificuldade de você arrecadar impostos em cima deles. Aqui se acaba explicando que a gente não precisa de uma CPMF, ou nem mesmo uma CPF muito alta. A gente não precisa da CPMF. Você pode criar outros mecanismos que faça a migração dessa economia subterrânea, informal, para a formalidade, como também mecanismos outros que você consiga apurar, medir ela e arrecadar em cima dela, né? Para que ela também financie o funcionamento do poder público. Então, é por aí que a gente tem que entrar no Brasil para resolver os problemas de arrecadação de impostos. Sem contar, evidentemente, o problema de onde se gasta o imposto. Talvez seja uma das coisas mais centrais no Brasil, tá bom? Mas isso fica para um outro programa, tá beleza? Por fim, eu queria aproveitar e pedir a contribuição de vocês financeira para a gente manter o projeto do Economia é Fácil, tá bom? Como eu disse, Economia é Fácil é mantido por você, trabalhador e trabalhadora ouvinte. Você colabora na programação, você colabora financeiramente, porque a gente tem custo para manter o programa. Então eu queria pedir a tua contribuição financeira, seja um contribuinte
do nosso programa, um colaborador financeiro, seja parte, né, da nossa equipe. Peça para sua entidade de classe, sua entidade profissional contribuir, seu sindicato, seu conselho, sua associação, sua cooperativa, seu condomínio, contribuir com a gente, como também sendo parceiro, porque quem sabe essas entidades terem um programa para eles. Aqui a gente também tem programa para as entidades de trabalhador e de trabalhadora. Mas também você pode contribuir financeiramente individualmente. Nós temos uma conta corrente, que não é nossa, individual, dos membros do coletivo editorial da nossa emissora, é uma conta da emissora, da Web Rádio Censura Livre, que é no Banco Bradesco. Anota aí, gente, Banco Bradesco, agência 6.666, 6666, tá? 6666, 6.666. A conta corrente é a 5.602-2. 5.602-2, 5602-2. Tá bom? Banco Bradesco, 6.000, agência 6.666, conta corrente 5.602-2. Tá bom? Contribui, colabore para a gente manter essa voz da classe trabalhadora no ar. Tá bom? Então, eu vou encerrar aqui a live, eu estourei o tempo. Queria agradecer a vocês. Dúvida, críticas e sugestões, envie um e-mail para economiafácil@gmail.com, economiafácil@gmail.com, ou deixe seu comentário na caixa, né? Deixe a sua mensagem na caixa de comentários nas nossas redes sociais, aqui na live, no nosso vídeo aqui no YouTube, como no Instagram, no Twitter, né, nas nossas redes sociais, tá bom? Claro, antes de finalizar, curta, clica lá o like, o curtir, por favor, para fortalecer o projeto, e compartilhe na sua própria página, nos grupos, para a gente fortalecer aqui o projeto da Web Rádio Censura Livre. Gente, muito obrigado pelos comentários. Deixa eu ver aqui nossos últimos ouvintes que eu ainda não saudei. O Adriano Espíndola Cavalheiro. Adriano, nós queremos um programa teu de direito, hein? O brilhante advogado Adriano Espíndola Cavalheiro. Também mandar um abraço para a Érica Oliveira, né? O Adriano, inclusive, compartilhou a live. Obrigado, é isso aí. Vamos compartilhar a live para fortalecer o projeto. E ao final aqui, até amanhã, até o começo da manhã, de amanhã, a gente vai subir para o YouTube o programa de hoje, 19 de setembro de 2019. Tá bom? Gente, se inscreva lá no canal no YouTube, tá bom? Se inscreva e clica no sininho e, é claro, quando ver o vídeo, dá o like. Gente, estou encerrando, já deu mais de 70 minutos de programa. Queria agradecer ao Antônio de Pádua Figueiredo, jornalista, brilhante jornalista, está lá no estúdio ajudando a fazer essa transmissão. E não deixe de perder o programa dele amanhã, às 8 da manhã, o Boletim Censura Livre, já com as primeiras notícias do dia, você se informar logo cedo, saber do trânsito, saber da situação do país. E eu tenho lá um quadro, de segunda a sexta, que é o Economia Fácil, versão curtinha, que é como se fosse a nossa consultoria diária de economia, tá bom? Geralmente pelas 8h30 da manhã, se tudo correr bem, tá legal? Último aí, Moisés Alves curtiu o programa, tá bom? O Antônio mandou um tamo junto, hashtag tamo junto, Antônio, como a gente diz aqui, diz em Niterói, é tudo nosso, né, Antônio? Meu amigo, minha amiga, muito obrigado e até o nosso próximo programa Economia é Fácil, tá bom? A versão estendida, tá legal? Falou, gente, um abraço, um beijo, tchau, tchau. Encerrando a nossa live.